Hoje vamos falar sobre o antifascismo e o nacionalismo, principalmente quais são as suas definições, origens e também as suas diferenças. Bem, hoje vamos falar sobre o antifascismo e o nacionalismo, principalmente quais são as suas definições, origens e também as suas diferenças. O antifascismo, ou o movimento antifascista, começou-se a destacar na década de 30 na Alemanha, na altura já sobre algum domínio popular da parte do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, liderado pelo austríaco Adolf Hitler. E foi uma resposta basicamente à expansão e à dinamização do movimento desse mesmo partido, que eram as SAs. O intuito seria basicamente silenciar a oposição comunista, que estava ainda mais a devastar os resíduos, as migalhas, os destroços, as ruínas daquilo que se tornou o Estado, a nação, o próprio povo alemão, não é? Que andava basicamente a morrer, a cair de fome, de malnutrição e nas ruas da Alemanha. E há também registros visuais, há vídeos que comprovam justamente isso. Ou seja, estava-se a tentar curar, digamos assim, um problema criado por forças acionistas, bancárias, com um fruto, digamos assim, desse mesmo movimento sionista, que era justamente o comunismo, o socialismo. Quais seriam as bandeiras, ou o que é que basicamente consistiria ideologicamente esse mesmo movimento antifascista alemão? Primeiramente era composto por judeus, okay, que criaram e incorporaram realmente o comunismo como conhecemos na antiga Rússia czarista e pronto, e obviamente comunistas, essencialmente, algumas frações anarquistas e também sindicalistas. O mais peculiar, e isso pode ser comprovado, é de que se na altura, já com a União Soviética formada, depois dos bolcheviques terem realmente conseguido ganhar a luta, a guerra civil contra os russos brancos, é realmente de espantar, ou pelo menos de estranhar, a criação desse mesmo movimento antifascista, quando na altura, não sei se era o Lenin, se já seria Joseph Stalin, que chegaram mesmo a abordar os cardistas que existiam realmente na Alemanha para apoiarem o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, não é? É um pouco realmente peculiar, mas talvez isso se deva ao facto de as próprias SAs confrontarem bastante os vários movimentos, protestos, manifestações que existiam na altura por parte dos mesmos vermelhos. O antifascismo foi então criado, ou pelo menos acabou por se denotar publicamente através então da Alemanha, na altura, como disse, já dominada pelo nacionalsocialismo de Adolf Hitler. Quais são as características que de alguma forma herdaram? O que é que ideologicamente está por trás realmente do movimento antifascista? É, como disse, é assim, além da judiaria que na altura dominava e que criaram, digamos assim, essa ideologia falsa para realmente conseguir alcançar os seus objetivos sionistas e atacar tudo o que era impérios de brancos, nomeadamente o ódio, pronto, o czar Nicolau, a qual realmente eles não teriam um ódio descomunal, porque esse mesmo czar expulsou-os da Rússia. O que é realmente ainda mais irónico é que foi a Alemanha que acolheu esses exilados, esses refugiados judeus, para depois de terem dominado as artes, a cultura, a imprensa, a própria banca, e ter realmente levado à falência económica de todo um país, ainda para mais de tão danificado que estava depois da sua derrota na Primeira Guerra Mundial. Mas
eles acabaram realmente por trair o povo e o Reich alemão na altura, depois de obviamente ter-se de uma forma tão graciosa e os terem acolhido. Estava eu a dizer, antifascismo, penso que a ideologia predominante é sobretudo o comunismo, não é? Comunismo este que é baseado no suposto marxismo, criado lá está por um sionista satânico, que foi financiado pelos Illuminati para escrever os manifestos, mas eu não queria estar a adiantar muito a esse aspecto, mas somente para mencionar ou tentar aqui relacionar realmente as bases ideológicas do antifascismo. É o comunismo essencialmente, com algumas, digamos assim, algumas vertentes anarquistas, mas acima de tudo é baseado nas várias internacionais, comunistas ou socialistas, que ocorreram até essa data, que realmente estariam realmente em voga. Diferenças para o fascismo. O fascismo, como muitos já deveriam saber, o movimento foi criado por Benito Mussolini, um antigo dirigente do Partido Socialista Italiano. Ele tinha realmente funções destacáveis num jornal marxista na altura, que era o Avante, por incrível que pareça. Não sei se era editor, redator, ele tinha realmente funções, e foi daí que, de alguma forma, que ele ganhou popularidade através dos seus artigos no jornal Avante, o Avante. Após realmente a rescisão que houve digamos assim, com a direção do Partido Socialista Italiano, pelo facto de, na altura, se não estou erro, Benito Mussolini apoiar a guerra, ou melhor, apoiar os aliados na guerra que se tinha gerado na Primeira Guerra Mundial, houve então realmente aí a cisão, digamos assim, desvínculo entre Benito, já com a sua extrema popularidade em Itália, em relação ao Partido Socialista de base marxista. Ele, em todo caso, não ficou inativo politicamente e criou então o tal Partido Fascista Italiano. Benito Mussolini nunca se separou ou nunca tentou omitir as suas bases, as suas influências altamente marxistas. Inclusive, uma das frases muito populares dele é baseada justamente numa outra frase de Karl Marx. Ele dirigia-se a avisos que realmente poderão verificar na Frente Anticomunista Portuguesa, há avisos onde ele se dirige à população, no alto do balcão de uma varanda, basicamente a dirigir-se aos proletariados, que era um termo que ainda hoje, talvez não tanto, mas durante muitas décadas foi realmente abusivamente utilizado por parte de oradores de esquerda, proletariado. E também, pronto, evoca obviamente os Estados Unidos, os aliados, etc., como reacionários, ou seja, todo um tipo de linguagem, eufemismo até, que se adequava grandemente a qualquer orador comunista, socialista, sindicalista, anarquista, de extrema esquerda. Pronto, basicamente poderemos classificar com este tipo de explicação, de definição, de que o fascismo é realmente uma ramificação, embora dissidente, mas continua com as mesmas bases, segue as mesmas bases marxistas. Benito Mussolini vestiu, digamos assim, adotou realmente uma postura militarista, o que não era muito usual na altura, daquilo que eu realmente tive conhecimento, à exceção, obviamente, de posteriormente de um dos seus, digamos assim, discípulos da Adolf Hitler, ter também seguido a mesma linha. Benito Mussolini adotou realmente o militarismo, o nacionalismo, o imperialismo acima de tudo, mas não era necessariamente racista ou racialista. Não me recordo de ter, inclusive, identificado qualquer tipo de comunicado ou posição, por exemplo, antissemita, anti-judaica. Pelo menos até se fortalecer a aliança com a Alemanha, acima de tudo. Mais uma curiosidade que muitos não sabem: o próprio Vladimir Lenin, o judeu de mãe, chegou mesmo a indicar Benito Mussolini como o Araújo do socialismo em Itália. Okay? Só para vocês terem a percepção, sobretudo àqueles que de alguma forma possam nutrir simpatias ou possam realmente viver a causa antifascista, terem noção
de que até o próprio Lenin chegou a recomendar Benito Mussolini como sendo, digamos assim, a pessoa mais indicada para poder realmente governar a Itália na altura. E existem registros disso. Houve realmente uma grande cumplicidade, não é? Pois, posteriormente, da criação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, como se sabe, esse depois foi criar um pacto, Cocktail-Ribbentrop, se não estou em erro, entre a Alemanha Nacional Socialista de Adolf Hitler com o social internacionalismo de José Stalin, e que tinham realmente bastantes pontos em comum. Não esquecer que eles entraram, responderam à declaração de guerra de Winston Churchill, outro sionista, na sua fase mais madura politicamente. Ele, basicamente, a União Soviética, a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, realmente juntou-se à Alemanha de Hitler para lutar contra os reacionários, contra os imperialistas capitalistas, quando na verdade ambos estavam sobre o mesmo mestre, os mesmos mestres, que eram os sionistas. Tanto do lado dos aliados, os Estados Unidos e a Inglaterra, embora os Estados Unidos só tenham entrado na guerra já no fim, e foi ele basicamente que permitiu ou acelerou realmente o processo de vitória da parte dos aliados, em detrimento do eixo do mal. Mas depois, por outro lado, tínhamos todo o comunismo soviético, não é? Que foi, digamos assim, que foi conduzido, ou pelo menos os líderes, digamos assim, desses movimentos. Esse movimento foi justamente Leon Trotsky e Vladimir Lenin. Ambos judeus, ambos sionistas, e ambos com um ódio contra a Rússia, os povos eslavos, e também, de uma forma geral, todos os povos, todas as culturas ocidentais, caucasianas, cristãs. E basicamente é isso. O fascismo foi criado segundo a ideologia marxista, uma dissidência, um ramo, digamos assim, de dissidente do social-marxismo, da qual muitos meninos e meninas entendem que é totalmente opositor ao antifascismo, quando é justamente o contrário. O fascismo é de esquerda, sempre foi de esquerda, valores sociais marxistas, valores morais de direita, mais próximos muito mais da direita, mas com um discurso muito marxista. Se tapássemos ou melhor, se lêssemos realmente alguns textos do Benito Mussolini e comparássemos com alguns de Leon Trotsky ou mesmo de Vladimir Lenin, acredito que não se iria notar. Para quem é obviamente ignorante, não é menos informado, acredito que não iriam notar a grande diferença entre o próprio Adolf Hitler. Inclusive na Frente Anticomunista nós carregamos um vídeo onde foi entregue a um grupo de manifestantes da esquerda norte-americana, foi-lhes apresentado, realmente foi-lhes entregue um texto de citações de Adolf Hitler. Eles leram, o público, digamos assim, toda a multidão de esquerda, antifascista, comunista, anarquista, para aí dentro, aplaudiu, assimilou aquilo como sendo um discurso totalmente de esquerda, mas cujo autor era tudo menos aqueles que eles estavam a pensar, não é? Adolf Hitler. São coisas muito interessantes. Não se pode dizer que os extremos tocam. Posso mesmo dizer que o fascismo propriamente dito tem origem na esquerda, por isso não se pode dizer que é de extrema direita de todo. Poderá ser considerada uma terceira via, terceira posição, em alguns aspectos, algo híbrido, onde mescla realmente com os tais valores, como referi, valores morais, judaico-cristãos, em relação, por exemplo, a, digamos assim, a alguns conceitos de esquerda, como é o caso da justiça social, a luta dos trabalhadores, sindicalismo, por aí adiante, onde basicamente Benito Mussolini fez bastantes melhorias. Por isso, meus amigos, tudo o que se possa realmente identificar com o antifascismo, ficam aqui realmente com a clara e a devida definição das semelhanças que existem, sim, as simetrias que existem entre o fascismo e o antifascismo. Toda a posição de, digamos, boicote, silenciamento de vozes que possam ser de centro, possam ser de direita, ou as chamadas nacionalistas, extrema-direita, essa mesma postura que se possam ter dentro dos movimentos ou dentro dos indivíduos que realmente hasteiam as bandeiras antifascistas. Basicamente essa postura é uma postura fascista.
ok? Não existe mais nada fascista do que o próprio antifascismo que vigora atualmente, não só em Portugal, como também em muitos países ocidentais. Já o Winston Churchill dizia. E é isso basicamente que se veio realmente a confirmar, a concretizar. Por isso, um bem-aja, hasta la vista e até à próxima.